Então, nesse tópico 2, nós vamos estudar a resistência elétrica. Então, na mesma situação, no módulo anterior, a gente definiu que a resistência elétrica é a propriedade de alguns corpos em dificultar a passagem das cargas elétricas, beleza? Então, consequentemente, a gente acaba diminuindo a corrente, porque aumenta a resistência, diminui a passagem das cargas. Agora, partindo na prática para a eletrônica, na eletrônica a gente tem um componente que a função dele é exatamente essa, é controlar a quantidade de corrente que é fornecida para os outros componentes do circuito. Então ele acaba evitando que eles se danifiquem por uma sobrecarga. O nome dele é resistor. Mas aqui vem um alerta. Resistor é diferente de resistência. Resistor é o componente e resistência é a propriedade. Então, em alguns casos, o resistor pode também ter a função de gerar calor. Exemplo, num ferro elétrico, num chuveiro. Esses componentes que tem lá dentro, que normalmente a gente chama de resistência, o correto é chamar ele de resistor. Ele tem a função de gerar calor. Como ele gera calor? Impedindo ou dificultando a passagem da corrente, consequentemente ele acaba aquecendo. Então, só reforçando, aquilo lá não é uma resistência, é um resistor. Mas pode ter certeza, se chegar lá no material de construção e falar assim, pô, eu quero um resistor de chuveiro, eles vão te dar na cara e vão dizer que tu tá louco. Mas, infelizmente, esse é o certo, ok? E por que ocorre essa liberação de calor nesses resistores? Isso acontece devido ao atrito ou o choque das cargas elétricas tentando passar por um componente. Então é o mesmo efeito que acontece quando a gente esfrega as mãos. Então a gente está causando atrito, vai esquentar. Ou quando a gente martela a cabeça de um prego, é um choque. Se for lá olhar a temperatura da cabeça do prego, vai estar quente também. Isso acontece porque no atrito ou no choque sempre existe um desprendimento de calor. E sempre haverá desprendimento de calor em resistores. Mas em algumas ou pouquíssimas vezes ela é necessária, que é o caso de um ferro elétrico, de um chuveiro, fogão elétrico e tudo mais. Em outras, e na grande maioria, ela não é o ideal. Muito pelo contrário, a gente também tem que controlar esse calor dissipado para que não acabe danificando outros componentes no circuito. Então, voltando lá para a nossa famosa analogia da água com as cargas elétricas, né? Então seria uma situação muito parecida. O porquê que há esse desprendimento de calor é porque as cargas elas vão ficar batendo uma carga na outra ou vão ficar batendo no corpo em que ela está passando, e esse fato dela ficar batendo, essa energia é transformada em calor. Isso é, então ela vem com uma certa quantidade de energia, ela bate e a energia ela é dissipada. Vou dar mais um exemplo aqui para mais ou menos entender. Um para-choque de um carro hoje. O para-choque de um carro ele é feito para dissipar essa energia. Então você pode perceber que se você bater o para-choque hoje de um carro mais atual, o que vai acontecer? Ele provavelmente vai amassar e talvez depois ele até volte para a posição original, porque ele é feito exatamente para isso daí. Ele é feito para absorver essa energia. Então essa absorção de energia é o que no resistor vai acontecer de gerar um certo calor. Então esse calor também vai ter que ser controlado, conforme a gente já falou, para não acabar danificando o circuito. Mas a gente vai mais na frente falar exclusivamente sobre o resistor, como medir ele e tudo mais, e aí você vai entender melhor. Eu só quis passar aqui pela resistência e pelo componente para a gente não deixar no vácuo, né? Como a gente está falando das três grandezas, já falamos da corrente, falamos agora da resistência, então não quis deixar no vácuo. Então, no próximo tópico nós falaremos sobre a diferença de potencial e, claro, como é o funcionamento do resistor na prática. Então, vamos para o próximo vídeo.